Fala, galerinha do Chat Podcast, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, o nosso papo sempre é de política. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado com décadas de experiência na vida pública, né? Professor, escritor e uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é ética e democracia no Brasil. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele e ele vai estar falando muita coisa hoje aqui no podcast sobre política, sobre a sua importância, sobre tudo que está acontecendo no Congresso também. Vai pegar fogo hoje à noite. Boa noite, Etienne. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Joelson. Boa noite a todos. É isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começando hoje mais um episódio. Final do ano, por isso que eu tô aqui no clima natalino. Tô vendo, de vermelhinho. Mas, gente, falando do nosso convidado, ele já foi vereador, deputado estadual e hoje, novamente, como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, né? Já tem uma vida pública que nós já conhecemos de décadas e hoje ele está aqui diretamente de Brasília, na mesa do Chat Podcast, para conversar com você, população da Baixada Fluminense e de todo o estado do Rio de Janeiro. O nosso convidado de hoje, deputado federal Chico Alencar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Joelson, Etienne, todo mundo que nos acompanha, de Queimados, da Baixada inteira, de qualquer ponto, né? Essa comunicação hoje, ela pode ir até Pequim, Honolulu. É verdade. Isso é uma conquista. Agora, espalha muitas vezes o mal, o negativo também. Eu espero que esse nosso encontro, essa nossa conversa de hoje, ajude todo mundo a entrar. O espírito de Natal é o espírito de renovação, de renascimento, né, de teimosia na esperança. Espero que ele aflore aqui nesse nosso bate-papo e muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no Chat Podcast. Prazer nosso, Prazer deputado. nosso, é uma honra receber o senhor aqui. Bom, então vamos começar, né? Deputado, você tem uma história de mais de 30 anos na política, né? Transitou por diversas casas legislativas e permanece ativo. O senhor ainda é muito firme nos seus debates, né, com a sua energia. E aí eu queria saber o que ainda motiva o senhor até hoje a continuar essa jornada. Essa pergunta é fundamental. Não me amarra dinheiro, não, como diz a canção do Caetano Veloso. Eu sou movido à utopia. E não é uma utopia individual, é coletiva, ou seja, o vir a ser. O que me motiva a exercer um mandato público é a mesma coisa que me motivou a ser professor. Semear ideias, trocar ideias, aprender e ensinar e ajudar no nosso tempo de vida, que passa muito rápido. Vocês são jovens, talvez ainda não percebam isso, mas eu que já tenho 8 netos, dos meus 4 amados filhos, um menino e 3 meninas, vejo como o tempo vai indo embora, a gente vai acumulando perdas, saudades, mas também essa esperança. Eu quero, na minha passagem por esse mundo, deixar alguma coisa proveitosa, algum benefício, colocar um tijolinho na construção de um mundo igualitário, justo, respeitoso, que tenha atenção com a dignidade fundamental de qualquer ser humano, que garanta o mínimo para todo mundo: terra, teto, trabalho, alegria de viver, oportunidades. Então, o que me motiva na política institucional, porque político todos somos, desde que nascemos, é essa utopia aí, que às vezes é difícil de realizar. Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, que já se foi também, tive o privilégio de conhecê-lo brevemente. Ele é fantástico nos seus textos. Ele fala assim: ela está sempre adiante, caminho 10 passos, ela está 10 passos mais longe. Quando penso que estou a alcançá-la, ela já está mais distante. Para que serve a utopia? Para isso mesmo, para a gente caminhar, para fazer a gente caminhar. Então, na verdade, é isso. E acho que quem degrada a política, quem cria esse sentimento, que talvez muitos que nos acompanham aqui agora tenham: política é tudo gal, ninguém presta, é tudo safado, só está lá para se dar bem. Há muitos que estão na política institucional
e que ajudam a se formar essa consciência aí na população. E, por outro lado, a política é essencial. Ela determina os impostos, a maior ou menor presença de equipamentos públicos em cada cidade, a infraestrutura de esgoto, enfim. Tudo isso depende de decisões políticas, o preço do arroz, do sapato, do feijão. Então a política está na nossa vida. Polis, política vem de polis. Polis quer dizer cidade. Né? A polis grega, a civitas, de civilização romana. Então, desde que o ser humano se constituiu gregariamente, um dependendo do outro para sobreviver, nós nunca fomos o mais forte dos animais, mas devemos honrar a fama de sermos os mais inteligentes. Às vezes há dúvidas, né? Tem uns seres humanos que põem em dúvida essa qualidade humana da inteligência. De qualquer maneira, eu acredito no coletivo, no sonho, no vir a ser e na possibilidade de ter uma sociedade melhor. Não tenho mais ilusões de que vou ver muita coisa positiva nesse mundo. Aliás, tenho visto ultimamente coisas muito negativas que eu esperava que, desde o século passado, não existissem mais. No entanto, mas é isso mesmo, é dialética. A humanidade avança e recua, avança e recua. Eu estou nesse meio todo aí e dou graças a Deus de ter vivido até aqui, de ter tudo que veio até mim como uma bênção, né, para eu poder continuar existindo e tentando servir. Essa ideia do serviço, ela é muito importante na política e reconheço, poucos têm. A maioria acha que isso é um padrão de honra, pose, aumento do patrimônio e por aí vai. Infelizmente, né, deputado? Deputado, o senhor foi eleito pelo Rio de Janeiro com mais de 115 mil votos, correto? Gostaria de saber como que foi o seu trabalho de conscientização para alcançar esse número tão expressivo de votos na cidade do Rio de Janeiro, qual a pauta, o que o senhor apresentou para as pessoas? Eu apresentei a minha história nessa última eleição. Eu estou no meu 5º mandato de deputado federal. Já tive 2,5 de vereador na cidade onde eu nasci, o Rio de Janeiro, a capital do estado, e 1 de deputado estadual. Então, tem uma história de vida aí. Fora 30 anos de magistério em sala de aula e além de 35 livros, seja de história, eu sou formado em história pela Universidade Federal Fluminense, tenho mestrado em educação pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado, fiz agora, já burro velho, pela UFRJ, em educação também. Então tem esse acervo aí de publicações, sempre fui uma figura, um cidadão de ideias, né? Voto de opinião. Eu não tenho curral eleitoral, não tenho área onde todo mundo está fechado comigo, eu não troco voto por qualquer benefício de ordem individual, pessoal, jamais comprei voto. Eu acho que isso tudo é muito negativo na política, né? E às vezes gera até morte. Não entra aqui que eu mando te matar. Então é uma coisa baixa, né? Muito vergonhosa. Então eu sou, como outros, né, um político de opinião, de ideias. O que eu fiz na última eleição foi mostrar minha trajetória e apresentar as ideias fundamentais para a conjuntura mundial, nacional e do Rio de Janeiro, Fluminense e Carioca. O que a gente precisa avançar, o que num mandato parlamentar a gente vai se comprometer a fazer, pedindo a sua participação, a sua cobrança. Então, eu faço publicações periódicas, ainda também no velho estilo da publicação, pediria, viu, Vitor? Me dá um folhetinho aí, está na parte de face. Então, eu faço a publicação e sempre coloco nele aqui, ó, mandato bom é mandato acompanhado e cobrado. Então, aqui tem uma prestação de contas. Aliás, descobri isso. Isso aqui é uma folha A4.
Claro que cada vez mais a gente, felizmente, depende menos de papel. E está bem aproveitada, ó. Tem 8 páginas, digamos assim, nesse folhetinho, deixar para vocês. Então, presto contas, nós temos uma prática lá no centro do Rio, toda sexta-feira, 12h30, a gente sobe num caixotinho e conversa com a população, presta contas. Deputado acha que estadual, vereador do Rio em geral, e às vezes vem de Niterói, e deputado federal. Eu sou um dos mais assíduos lá. Isso faz bem. Você ouve a população, porque no poder, ainda mais um Congresso Nacional, você fica muito fechado entre os engravatados, numa redoma, protegido da população. Ir para a rua, ir no contato, né, face a face, é muito bom, é muito proveitoso. Então, e basicamente, para encerrar, o que é que eu trabalho, basicamente, numa campanha? Ética pública, ou seja, transparência absoluta na ação pública, não só praticando, como cobrando de outros poderes. Educação pública, gratuita, democrática e de qualidade. E participação popular, ou seja, democracia plena, democracia de alta intensidade é aquela onde a população se interesse. Você que está acompanhando aí, a política é uma dimensão horizontal que está aí para todo mundo, e participe, e se informe. Informar-se é fundamental, senão a gente é enganado pelos outros aí, tem muito espertalhão na política. Verdade. Aqui tá, o mandato bom é mandato cobrado, toda sexta, 12h30, né, deputado? Isso. Acompanhe nossa prestação de contas no Buraco do Lume, centro do Rio. Então, você quer acompanhar o mandato, conhecer mais, toda sexta, 12h30, gente. Lá no Buraco do Lume? Lume, Praça Mário Lago. Que, aliás, está ameaçada pelo prefeito Eduardo Paes, porque tem uma área ali, tem um anfiteatro, tem a estátua da Marielle. Volta e meia tem grupos até de turistas que vão lá, querem tirar foto. A nossa amada, saudosa Marielle, que eu conheci tanto, e que foi retirada da vida de forma estúpida por razões políticas. Está vindo o julgamento dos mandantes e dos assassinos aí. Bom, ali tem uma área com 55 árvores, inclusive de pau-brasil. Não é que ela foi destombada pela Assembleia Legislativa do Rio e agora tem um suposto proprietário lá que quer fazer um prédio de 24 andares. Um absurdo. Mas é ali que a gente presta contas permanentemente. E chegou, graças ao Vitor, que trabalha comigo, está aqui acompanhando, eu quero mandar um abraço especial para essas pessoas que eu não conheço, que me deram, para eu ser deputado federal, 214 votos aqui em Queimados. Olha, isso é bacana, porque eu tive votos em todos os municípios do estado e em muitos eu não fui na campanha, não me recordo exatamente se eu estive aqui em Queimados, mas isso é o voto de opinião, né? Pessoas que têm alguma referência na minha atuação, que a valorizam, a reconhecem e que no dia da eleição chegam lá e pumba, bota, hoje em dia é tudo número, né? Digita na máquina o meu número e aparece a minha carinha lá, espero que não espante ninguém. É igual tu falou no começo, né? O voto de opinião, que você falou que se ainda existe, aquela pergunta que você fez. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falei, Chico, você acredita que ainda hoje, e principalmente essa população mais jovem, existe o voto ainda de opinião, aquele voto que, né, você aprende ali lendo nos livros de história, toda a sua história, e com isso você cria essa conscientização política? Você acredita que ainda já foi mais ativo esse voto? Ainda existe? A gente pode transformar isso numa crescente? Queria ouvir a sua opinião. Etienne, ainda existe o voto de opinião, mas na minha percepção ele anda declinante, diminuindo, porque as pessoas ultimamente ganharam um sentido muito pragmático da vida, muito objetivo, então, e na cultura individualista.
muito forte. Então, as pessoas que se dispõem a votar, nós temos tido uma média preocupante de 30% do eleitorado que ou anula, ou vota em branco, ou não comparece. Dá em torno de 30%, às vezes 35% do conjunto do eleitorado. E entre aqueles 70% que votam, que vão escolher, ou o fazem por motivos individuais. Eu conheço o cara, ele vai iluminar isso aqui, ele vai fazer algo em meu favor individualmente. Ou até vendem mesmo seu voto, ainda existe isso. Tem gente que compra com dinheiro. Aqui na Baixada isso é muito forte. E isso é vergonhoso. Primeiro, para o candidato que compra o voto. Ele não vale o que ele despendeu, o que ele gastou para comprar o voto. Não vale nada quem faz isso. E o próprio eleitor, que se deixa subornar. A lei prescreve o crime de captação de sufrágio. É crime. Mas, infelizmente, muita gente não denuncia, né? Deputado? Pois é. O cara pega lá 50, 100 reais. Chegam relatos, eu falei, o cara estava lá, era um cabo eleitoral do candidato A, B ou C, com um maço de notas de 100 reais. Vejam um episódio recente. Claro que a gente não está em ano eleitoral, mas há quem abasteça dessa maneira espúria, nojenta, ilícita, permanentemente as suas chamadas bases eleitorais. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, quando foi preso recentemente, no seu carro oficial, ele mais de tinha 90 mil. R$90.800 em dinheiro vivo. O que é isso? O que é isso? Para que isso? Então, hoje em dia, ainda mais, eu não ando com dinheiro na carteira há muito tempo. Então, esse tipo de poder dissolvente da grana diminui muito a força do voto de opinião, mas a gente tem que insistir, porque ele é o mais qualificado. Como diz uma campanha de diversas igrejas que existe há uns 20 anos, voto não tem preço, tem consequências. Então, esse voto consciente, eu fico comovido. Eu não lembrava, 214 pessoas em Queimados, olha só que bacana, que me honraram. Eu me sinto muito comprometido. E não só com os 115 mil que votaram em mim, que me deram esse mandato de deputado federal, mas com a população como um todo. Eu sou um servidor público, eu sou um servidor concursado da UFRJ, já cumpri minha etapa de vida lá, estou exercendo um mandato que foi dado pela população. Sou, como qualquer deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da República, somos servidores públicos temporários. E temos que ter todo o empenho para prestar esses serviços, ter atenção, ter assiduidade, ter compromisso com o que é mais necessário para a população. Eu acho que isso são exigências do mandato público. E o povo tem que acompanhar e cobrar. Se pisou na bola, tem que ser cobrado e explicar por quê. E ver, aqui eu falhei. Também reconhecer o erro, ter autocrítica, não há pequeno ninguém, muito pelo contrário. Eu estou vendo aqui a atuação no mandato na Câmara de Deputados, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Legislação Participativa, Comissão da Amazônia, dos Povos Originários e Tradicionais, Comissão Especial da Isenção do Imposto de Renda. Essa já acabou, essa já teve um termo. Eu participei dessa comissão num projeto que foi recém-sancionado pelo presidente Lula e que o povo vai sentir mesmo agora, em 2026, a partir de fevereiro, quando começar a fazer a sua declaração. Quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda e quem ganha até 7.350 vai ter uma redução, e os super ricos, que nunca declararam nada, nunca pagaram nada por juros, dividendos que auferem,
paga-se 27%. Essa tabela também está muito injusta, porque quem ganha 12, 15 mil paga 27% e quem ganha 100 mil por mês também, o mesmo 27%. Mas isso não se mexeu. Mas tem super ricos que não pagavam nada de imposto sobre juros e dividendos. Agora, remessa de dinheiro para o exterior. Agora vão pagar uma tarifa módica para compensar o que o Estado vai deixar de arrecadar com essas isenções de até 5 mil. Então, eu participei da comissão especial, tenho muito orgulho de ter participado, e a gente chegou a um consenso lá, e o projeto passou por unanimidade na Câmara e por unanimidade no Senado. E o presidente Lula sancionou numa cerimônia muito bonita. Isso é ganho real para a população. Exato. Há quem diga que vai representar um 14º salário a partir de 2026. Assim avançamos. Tem coisas que, apesar da tristeza prevalecente, dão alegria no parlamento. Verdade, muito bom. É, porque o rico às vezes paga 1%, 2% no empréstimo, nisso, naquilo, e o pobre paga muito mais do que juros em tudo. Terça-feira, nosso programa de terça-feira com a consultora de finanças, ela falando que os pobres, a pessoa que é pobre, que vai pedir um empréstimo, ela paga um juros muito maior do que aquele cara que comprova que ele tem uma grana boa, porque ele não paga juros de nada, porque é certo que ele vai pagar. Agora o pobre acaba pagando 2, 3, 4 vezes mais. Um desafio do Brasil é avançar na justiça tributária. Nós tivemos a reforma recente, reforma tributária sobre o consumo. Falta a reforma efetiva, e essa medida é um pequeno passo, da isenção do imposto de renda, sobre a renda e sobre o patrimônio. No Brasil há muita desigualdade patrimonial. Tem gente muito rica que desperdiça, que tem de sobra, e tem gente que não tem nada. Então, um dos problemas maiores do Brasil é a desigualdade social. Mas dá para avançar, dá para vencer. Capitalismo. A gente vê no seu trabalho um compromisso com princípios, com direitos humanos e com educação. Então, que aprendizados da sua experiência como professor e militante você traz para o Congresso hoje? Tá. Bom, em primeiro lugar, volta e meia tem uns estudos lá do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, falam lá, os 100 cabeças do Congresso Nacional. Todo ano eles fazem. E eu apareço quase sempre como tendo uma das qualidades que eles elencam lá para avaliar o trabalho parlamentar, que é debatedor. Eu aprendi na sala de aula a ter algum poder de convencimento, né? A ter essa capacidade que só vem se você tiver espírito de diálogo. Adoro uma frase do Riobaldo, jagunço filósofo, do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, uma obra genial. E o Riobaldo fala o seguinte, Buriti busca o céu. Buriti é uma palmeira, né? Uhum. Buriti procura o céu, mas não se aparta de sua água, da lagoa. Carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então eu aprendi a aprender e tento ensinar a aprender. Isso na vida política, no parlamento especialmente, é muito importante. Engraçado, lá na Câmara dos Deputados, eu sou muito respeitado. A gente vive nessa legislatura, então foi um horror, né? Muito violento, muito ódio, muita lacração, né? Essas redes estimulam isso. Eu tenho que falar uma coisa bombástica, senão ninguém está me ouvindo. Tem que ir para a rede. Dar like. E eu não sou desse estilo. E mesmo o pessoal mais extremado da direita fala aquelas sandices muitas vezes, eu contesto, mas eles me respeitam. Eles têm uma consideração, e não é só por causa dos cabelos brancos, não. Acho que experiência. E o jeito que eu coloco as coisas. Eu prefiro algo substantivo do que ficar adjetivando. Canalha, vagabundo, não sei o quê. Agora, você tem que ter conteúdo também. Eu procuro estudar as matérias,
procuro me informar permanentemente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a nossa ignorância, né? Eu sempre digo, temos equipe. Assessor é para suprir a ignorância do assessorado, do parlamentar. Aí, ó, sobrou, hein? Nós temos uma assessoria da liderança na Câmara dos Deputados, isso é muito rico, e a própria assessoria do parlamento, que ajuda muito. E a gente tem plenas condições de exercer bem o mandato. Pena que haja aqueles que desperdiçam essa oportunidade. Verdade. Chico, a gente está caminhando para o bloco 2 aqui do nosso bate-papo. Vai dar uma esquentada daqui a pouco, né? Porque tem muitas pautas para a gente conversar e a gente... É muito bacana, né, Joelson? Você tá... A gente quando sentou na ícone mesa... da política. A gente quando sentou na mesa com o garotinho e ele contou histórias desde a época de Brizola. Então agora eu tô sentada aqui numa referência política, né, lá da minha adolescência, daquele fervor todo de querer justiça. E eu tô aqui de frente com ele agora. Luta pela democracia no país, né? Eu, quando tinha 16 anos de idade, estudante do Pedro II, final da década de 60. Eu ia falar 70, 60. Não, 60. A gente saindo da ditadura, a gente começando o regime militar. E eu, menor de idade, em 1966, fui participar de uma passeata com os estudantes do Pedro II, das entidades estudantis todas contra a ditadura. Fui em cana. Dei bobeira. Foi preso, Chico? Fui preso. Fui parar. Minha mãe ficou desesperada, já era viúva. Na sua família, só você é político? Não, todo mundo é político. Todo mundo é político. Tá certo, não, mas tá certo. Não, o meu avô foi prefeito em Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo, que é a cidade da minha querida e saudosa mãezinha. E dizem que, como minha mãe era de São Paulo, meu pai do Piauí, também meu bisavô, Cesário, dizem que foi prefeito lá de... Eu ia te perguntar isso. Quem que o mosquitinho ali dessa veia política, dessa vontade toda, vem da família ou veio de você mesmo ali na época da escola? Veio, sabe de quem? Vocês vão ficar espantados. Jesus Cristo. Como assim? Eu, jovem ainda, claro, meu pai era agnóstico. Minha mãe queria que eu fosse um bom menino cristão. Eu estudei durante um tempo no Colégio Marista, São José, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, e ela me levava à missa todo domingo. E até que eu encontrei um grupo, com 14, 15 anos, da Juventude Estudantil Católica, um grupo de jovens. E a gente tinha um padre que depois virou bispo de Piracicaba, no interior de São Paulo, muito bacana, Eduardo Quai, que já se foi também. E ali eu fui aprendendo a ler o mundo, a construir a humanidade, perceber os outros, né? A época das nossas paixões, os primeiros namoros, né? Eu era um garoto muito tímido, mas me apaixonava, né? Aí tinha lá um padre francês, que eu não conhecia, obviamente, tinha uns livros muito famosos na época, traduzidos para o português. Um era o Diário de Dani, e outro Diário de Ana Maria, e o outro era esse, com esse título, Construir o Homem e o Mundo, Michel Quast. E lá ele falava, amar não é ficar olhando um para o outro, mas os dois na mesma direção. E depois o Vinícius de Moraes, poetinha, quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém. Isso é o discurso cristão autêntico. Percepção do outro, a solidariedade, a empatia, a percepção de que sozinho você não é nada. E foi isso que me levou à boa política. Então eu não digo que eu estou na política... Primeiro perguntam sempre, quando você entrou na política? Eu falei, quando eu nasci. Não por acaso eu sou filho de um piauiense, um dos estados mais cheios de problemas do Brasil, com um paulista, que se conheceram em Minas Gerais, e eu nasci no Rio de Janeiro. Então, foi na metade do século passado, quando o Brasil começava a transitar de um país eminentemente rural para um país urbano. Então, eu sou filho dessa transição, filho da locomotiva com o que chamavam de último vagão do Trem Brasil, e vivi nessa quadra de tantas transformações.
temos algo em comum aqui, vocês que são tão jovens, somos Nossa. todos do pós-guerra. Tô me sentindo. Somos todos do pós-guerra. Chico, que legal. Somos todos do pós-guerra. E é isso que me levou a essa dimensão da política. E eu sou até hoje, E Chico, graças a Deus, sou amicíssimo irmão do Frei Beto, do Leonardo Boff. Participei, tenho grupos em que a gente se encontra, de teólogos da libertação. Todo domingo, desde a pandemia, que a gente não podia nem ir às missas, às reuniões religiosas, eu faço uma reflexão do evangelho do dia. Abro ali na hora e deixo o Espírito Santo me iluminar, às vezes acontece, e faço uma reflexão. Agora no Natal eu capricho mais ainda. Fernanda Montenegro gravou um texto meu sobre o presépio. E isso tudo tem a ver com política. Jesus Cristo, como diz o Frei Beto, não morreu de desastre de camelo na Palestina. Ele foi morto pelo poder político do Império Romano, que ele desafiou, ainda que ele reiterasse que o reino dele não era deste mundo, e o poder religioso da época, dos sacerdotes, aqueles que tinham ódio, inclusive, do precursor, João Batista. Então, isso tudo é política. Agora, é uma política com uma dimensão que não fica só no plano terreno. Eu imagino o reino dos céus, só vamos saber quando chegar lá, se chegarmos, como um reino de justiça, igualdade, alegria. O símbolo da comunhão é muito bonito, porque é um pão repartido. Então, se a gente... Dom Helder Câmara, que eu tive o privilégio de conhecer, ele falou assim, pão nosso, não é pão meu. Pão nosso. Pai e mãe nosso, não é meu pai, minha mãe. Então, esse sentido gregário coletivo é altamente político e, nesse sentido, da dimensão religiosa da vida. Eu sou cristão, de formação católica, recebido na comunhão anglicana, e cada vez mais ecumênico e defensor do Estado laico, do direito de crença e de não crença. Acho errado, e acontece, ter culto dentro do parlamento. Faz na sua igreja, faz em outra, na praça pública até, é um direito legítimo. Mas você querer exclusivizar, toda a Câmara de Deputados tem, quase toda, tem um crucifixo lá na sala. Tinha que ter outros símbolos de outras religiões também, ou então não ter nenhum. E eu falo na minha condição de cristão. Quem quiser, carrega. Isso aqui é o tal de São Francisco, que é muito bacana. Eu adoro Francisco de Assis, o Poverello, o Sol de Assis, irmão Sol, irmão Lua. Fiquei muito comovido de ver nessa vida o Papa Francisco, que foi uma surpresa, e que era... gente boa toda a vida, eu me identificava muito com ele. Simples, ele fez uma pessoa muito simples, né? Ele fez da pobreza franciscana. Ele, há exatos 10 anos, lançou uma encíclica, carta, a todas as pessoas de boa vontade, especialmente os cristãos católicos, chamado Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, falando pela primeira vez na história milenar da Igreja sobre a questão do meio ambiente, o colapso planetário, climático, como o planeta está sendo envenenado pelo nosso modo predominante de produzir, consumir, distribuir. Então é um alerta. Muitos cientistas do meio ambiente disseram que é o documento mais completo sobre a crise ambiental do planeta. A encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Então, tudo isso é política. Tudo isso me motiva, aliás, me dá uma obrigação. Eu, enquanto Deus me der luz, consciência, discernimento, eu pretendo ter uma atuação política, tendo ou não mandato parlamentar. Vamos pro bloco 2. Vamos dar uma esquentada agora. Não era o 2 ainda. Bloco 2 e depois o último, né? A gente vai falar, no tema tá lá, escândalos, corrupção, tudo que está acontecendo hoje, crise na política. A gente vai direto ao ponto, Chico, na sua visão. Por que existem tantos escândalos na política brasileira hoje, né? E parece que toda semana surge um novo caso, recentemente.
E daqui a pouco esses políticos estão soltos, é como algo... Chega a ser feio, porque quando a gente vota num político, a gente vota esperando uma boa conduta, uma boa atitude, uma boa ação, pensando no povo. E o que a gente vê hoje, de um modo geral, tanto em Brasília como nos estados, nos municípios, é um grupo de políticos que estão, como o senhor falou no começo, pensando em uma base e fazendo algo somente pensando em si. E aí, na sua visão hoje de tanto tempo na política, qual seria de fato hoje a saída, a solução e como o povo ainda manter a esperança na política brasileira? Pergunta desafiadora, Joelson. Eu vou recorrer à história, que, como disse aqui, é a minha profissão. Sou formado, sou professor de história, já escrevi livros de história com outros parceiros. O Brasil tem uma tradição, 3 séculos de colônia, 1 século praticamente de império e uma república, a partir do final do século XIX até hoje, que tem várias etapas, mas tem marcas muito fortes. Primeiro, nós temos quase 4 séculos de escravização de boa parte da população trabalhadora. Isso gera uma estrutura psíquica de vassalagem, de subordinação. Não é uma condenação, mas é algo muito marcante. Segundo, de concentração da propriedade, monocultura. Terceiro, de dependência externa. Então, nós fomos colônia, mesmo no Império, ficávamos muito dependentes, sobretudo, da Inglaterra. E a nossa república ainda está se fazendo. República é governo de todos, para todos, com todos. É democracia radical, mas isso é um processo. O patrimonialismo, ou seja, o domínio de quem tem poder e dinheiro e recursos, é uma tradição. E muita gente está na política, na função da representação, numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura, num governo estadual, numa Assembleia, no Congresso Nacional, na Presidência da República, muitas vezes com essa cultura de aumentar o patrimônio, de pensar primeiro nos seus interesses, de não ter devoção ao bem comum, ao interesse público. Isso gera corrupção. Se você não tem a dimensão da utopia, do vir a ser, do ideal, você se corrompe. Porque as ofertas são muitas. Você tem várias possibilidades de enricar. Agora, com essas emendas parlamentares obrigatórias, então, o que tem de esquema corrupto nessas emendas, o cara acerta uma obra necessária até para o município, mas combina com uma empreiteira, que às vezes até de um parente seu, para realizar aquela obra, me dá 10% disso, e às vezes com o prefeito, as tais emendas PIX. Isso é uma vergonha. E em nome de um bem comum, vai fazer um viaduto, vai fazer um hospital, vai fazer uma escola, vai fazer infraestrutura de água e esgoto em tal área, mas tem algum esquema. Alguém já disse que no Brasil você não assenta um paralelepípedo sem molhar a mão de alguém. Está errado. A corrupção é o cupim da República e precisa ser enfrentada. Por que aparecem escândalos semanais no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, muitas vezes em câmaras municipais? Porque faz parte dessa nossa cultura, do levar vantagem em tudo, do individualismo, de você, tendo um mandato, exercê-lo para o seu próprio benefício e não para o bem comum, para o interesse público, embora isso, claro, não apareça no discurso. Exatamente. Nenhum corrupto mais notório diz que é. Pelo contrário, todo mundo é honesto, gente do bem. Então, é preciso combater isso permanentemente. É um desafio. Agora, tem um lado positivo nisso tudo. Se estão aparecendo tantos escândalos de corrupção, e volta e meia, ainda que seja logo solto, o cara vai preso, o doutor, a autoridade, a excelência, que às vezes é uma excrescência, é sinal de que a justiça e a polícia estão agindo. Se você pegou alguém com flagrante, dinheiro no carro, gravações, né, conversas espúrias, inclusive com o crime organizado, é sinal de que está agindo. Ainda vejo o caso Master, que é um escândalo de corrupção financeira gigantesco.
16 bilhões subtraídos, inclusive governadores de estado, como o do Rio de Janeiro, que investiu dinheiro nesse banco que já era considerado, no mínimo, inseguro, suspeito, com operações podres. O cara ficou 12 dias preso, tal de Vorcaro. Eu tive informações. Solto já, né? Já foi solto, está com tornozeleira. Não sei se vai queimar para obter alguma coisa lá. Mas, de qualquer maneira, ele promovia encontros, inclusive de magistrados, de juízes da Suprema Corte, no exterior, festas, acepipes. É um perigo. Eu recomendo, quem quiser disputar mandato de deputado federal, não se deixe seduzir pelas festinhas de Brasília, pelas seduções do poder, por amizades de gente muito rica, porque não tem almoço grátis. Eles vão te corromper. Ou tentar. Não digo que todos, sem exceção, mas a maioria está lá para fazer lobby, tráfico de influência e não ceder àquela expressão que eu acho terrível. Negociata é um bom negócio do qual ficamos excluídos. Não faça negociatas. Isso é do Barão de Tararé, Paris Torelli, grande jornalista da primeira metade do século passado. E o outro do nosso saudoso Milor Fernandes, que dizia que em Brasília à noite todos os gastos são pardos. Todos os gastos. Mas, Chico, agora... Agora, o senhor acha que o governador Cláudio Castro também vai ser preso? Olha, eu não tenho a capacidade do garotinho. O vidente. Vidente. Vai ser preso. Eu acho que há muitos elementos na sua trajetória política, infelizmente, que podem levar a essa situação. Ele agora, nesse caso recente aí do Bacelar, ele ficou num nervosismo tão grande. Eu vi uma reportagem de TV, ele 2 dias depois da prisão, governador, não, já falei sobre isso. E depois, o senhor acha que a Assembleia vai liberar o presidente da cadeia? Não sou deputado. Ele está fugindo do assunto como o diabo foge da cruz. E tem outras coisas do CEPERJ, tem um passivo que uma justiça que vá a fundo pode levá-lo à cadeia, o que é uma tragédia para o Rio de Janeiro. Todos os governadores, inclusive o Garotinho, a Rosinha, o Sérgio Cabral, o Witzel foi caçado, não chegou a ser preso, né? Mas tem um passivo. Tá vendo uma novela de governador. Pezão. Todo governador tem um pezinho ali. Um pezão, né? Um pezão. Lá em Brasília, as pessoas, o Rio de Janeiro, hein? Eu falei, tem o campeão brasileiro do futebol masculino, tem o campeão das Américas, eu fico disfarçando, mas já sei o que eles querem fazer. Não estamos falando do Flamengo, não. Estamos falando da política no Rio de Janeiro. Que não é tão diferente assim de outros estados, mas aqui no Rio parece que tem uma caveira de burro enterrada no nosso quintal, que presidentes de Assembleia também... 5 aí foram em cana em algum momento. E não foi um raio em céu azul, uma tremenda injustiça continuada. Esses caras aprontaram e fizeram por merecer, infelizmente. Tomara que a gente vote melhor, tomara que a gente vigie e fiscalize com mais atenção. Vamos pro terceiro bloco agora. Bebe uma aguinha, enquanto isso eu vou falar dos patrocinadores. Você que segue aí, que está acompanhando o Chat Podcast, entrevista fenomenal, maravilhosa, já se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, tá? E eu queria falar do nosso patrocinador Master, que não é o Banco Master não, tá? Patrocinador Master, Solar Leve. Solar Leve, pelo amor de Deus. Solar Leve, você quer colocar placas solares e economizar na conta de luz da sua casa, é a Solar Leve, tá? Placas solares, inclusive você que é seguidor do Chat Podcast, mandar um WhatsApp, você vai ter 15% de desconto. Vai fazer o orçamento lá, o Edson vai fazer o orçamento na sua empresa, na sua casa. Inclusive, lá em Nova Iguaçu teve no Bartô, já está instalando. Então, se você quer também economizar na conta de luz de R$9.000, Chico,
700, 500 reais. É. De 8 mil, cai para 700 reais. É uma Então, economia bem grande. é muito grande. E Então, detalhe, porque a gente está em dezembro é verãozão. e energia né? sustentável, né, Chico? Sim, sem dúvida. E aí a conta de luz acaba aumentando, então a gente está aqui, ó, recomendando para vocês que entrem em contato com a Solar Leve. Produção, tá passando contato aqui os nossos patrocinadores, né? É só o pessoal ver aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar entrando em contato. Rede social é @solarleve. Manda lá um direct que eles vão atender você. E os 3 primeiros, 5 primeiros? 3 primeiros. Os 3 primeiros que entrarem em contato a partir desse programa vai ganhar um desconto especial. Então corre lá. Perfeito. Consumo consciente. Muito importante hoje em dia. Verdade. Fazer essa transição no plano individual. Logo após a COP30, lá em Belém, eu fiz uma postagem dizendo, tudo, a transição energética, fim da energia fóssil, tudo isso deve ser um empenho mundial de vários países, todos os países do mundo, mas tem um lado individual também. Você está descartando direito o seu lixo? Está separando? Você está fechando a torneira quando não é necessário? Quando você se ensaboa, você fecha a torneira? Você não desperdiça alimentos, só coloca no prato aquilo que é necessário? Você adquire alimentos saudáveis, de preferência sem agrotóxicos, sempre que for possível? Você está buscando formas alternativas de energia para a sua própria casa? Ou seja, tem uma energia solar, por exemplo, placas solares, solar leve. Tudo isso é um elemento que está ao nosso alcance, ou pelo menos da maioria. Então não adianta clamar por um planeta que fuja do colapso ambiental se você não faz a sua parte, a sua prática, né? E isso significa o que eu chamei aqui de consumo consciente. Verdade. Bloco 3. Bom, Eu vamos... tô vendo ali na camisa dele, ó. Contra toda a violência de gênero, pela vida das mulheres. Primeiro, Chico. A gente infelizmente tem visto na mídia recentemente casos horrendos, né? Teve esse agora recente do cara que arrastou uma mulher no carro pela avenida. Você viu isso? Uma coisa que não dá... Atropelou e foi puxando. Então, assim, uma coisa... Vou deixar pra você. Opa, também. já quero aqui, ó. Pela vida das mulheres. E a pergunta é, deputado, o Brasil está entre os países com maior índice de feminicídio do mundo. E a cada dia, como a gente está falando, surgem novos casos. Onde estamos errando, deputado, como sociedade, para que isso esteja acontecendo? De novo a história. Com a história na mão. A história é a mestra da vida e eu acho que a gente tem esse olhar histórico para reler o passado e para conseguir projetar minimamente o futuro, além de melhorar efetivamente o presente, é fundamental. O Brasil, além daquelas características que eu falei, de concentração da propriedade, de patrimonialismo, de exploração do trabalho humano ao extremo, por isso que a gente luta também pela redução da jornada 6x1, no mínimo 5x2, o presidente Lula está apoiando isso, afinal, temos aqui, fim da jornada 6x1. Nós temos também uma outra característica da nossa sociedade, que é o patriarcalismo, que é o mandonismo, que é o machismo. E isso explica o caso trágico, me abalou demais, do Cefet, onde duas colegas, a Alana e... Foram assassinados. Foram assassinados por um cara que era educador também da escola. Acho que não aceitava, né? Porque tinha uma chefe, a chefe ela era mulher. Gente, que absurdo. Mas tinha porte de armas. Eu estou apresentando um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Não pode trabalhar. Que tem que ter aferição. Se alguma família, algum familiar ou alguma instituição percebe sinais de desequilíbrio efetivos daquela pessoa e ela é portadora de armas de fogo, CAC, né, que chama caçador, atirador, colecionador, tem que comunicar à autoridade. Não, e aí a pessoa poderia denunciar, caso a pessoa esteja meio ruim das ideias, e aí essa pessoa faria um exame, porque a partir de um exame tem como se comprovar se ela está em seu estado mental correto ou não, e a partir daí perde, porque nesse caso eu acho que através de um exame conseguiria ver que esse cidadão estava ali completamente equivocado, embaralhado com a sua cabeça. Precaução. O princípio da precaução, da cautela. Então, o que a gente tem visto é cada vez mais casos de violência contra a mulher, de feminicídio.
por motivo fútil, Por motivo. por essa ideia nefasta de achar que o homem é superior à mulher. A minha geração, ela aprendeu muito isso. Nós fomos criados numa cultura machista. Né? Eu não aprendi a cozinhar. Isso é coisa da sua mãe, faz por você. Pois A sua é. irmã cuida de você. Você é menino, você não precisa. A minha irmã, eu tenho uma única irmã mais velha, ela sempre foi muito emancipada. Nós perdemos o nosso pai muito cedo, eu tinha 12 para 13 anos, ela um pouquinho mais, 14, 15. Mas ela sempre foi uma mulher muito afirmada, muito autônoma, muito emancipada. Então ela não me deu muita colher de chá, não, felizmente. Para o irmãozinho mais novo que ela ama, mas não foi fazendo. Já a minha mãe, poxa, era um exagero até. Até eu lembro ela esfriando o leite, jogava de uma xícara para outra. A minha avó faz isso até hoje. Fazer espuminha para a criança. bem... Então a gente vem essa cultura. Agora, felizmente, na minha família não tinha isso, porque a minha família é meio matriarcal. As mulheres duram muito mais do que os homens. E elas eram mulheres fortes, assim, vieram da roça, né? Aprenderam a tirar leite de vaca e tal. Então, elas não eram... Elas tinham essa cultura patriarcal. Dizia a minha mãe que o meu avô, o pai dela, quando sentava à cabeceira da mesa, as pessoas tiveram 16 filhos. Só falavam quando ele autorizava. Nossa. Imagina. Nossa. Isso tudo acabou, nós tivemos uma formação mais democrática. Mas até hoje, esse caso de São Paulo, do cara atropelar a ex-namorada e torturá-la, agora estão dizendo, não, felizmente não morreu, mas teve que amputar as duas pernas. Mas, Chico, deixa eu te fazer uma pergunta. Na Itália, quando comprovado o caso de feminicídio, posso nem chamar de cidadão, mas esse agressor, ele é punido com prisão perpétua. Aqui no Brasil, por que a gente não consegue uma lei para casos de feminicídio, pedofilia, crimes hediondos, prisão perpétua? Por que não avança no Congresso isso? Mas tem uma coisa que ele é defensor dos direitos humanos. Vamos entender isso também, né? Porque, vamos lá, um país, Islândia, é um país que ele diminui muito a criminalidade, país mais seguro. Porém, as penas são curtas e eles trabalham na reabilitação. Encontraram El Salvador, é um país que adotou a linha duríssima. É duríssima, mas fere os direitos humanos. Como a gente vai, como conciliar isso? E como ela falou, por que não avança no Congresso a prisão perpétua no Brasil? É a busca do equilíbrio, né? Olha, eu entendo que as penas podem chegar continuadas de privação de liberdade há 30 anos. Não é fácil. Se você vai preso por um crime hediondo e é condenado a 30 anos, você, em tese, só sai de lá aos 60. E aí, sinceramente, se você cometeu um crime ainda jovem, com a sua energia com 30 anos, e passou outros 30 recluso, sendo ressocializado, sabendo que se você ler, por exemplo, e fizer um resumo do que você leu, pode diminuir 1 dia, 2 dias, ou seja... Agora, o problema é que as nossas penitenciárias, elas são, muitas vezes, escolas superiores de criminalidade. A gente é contra a pena de morte, porque você tirar a vida de quem tirou a vida de outra pessoa é agir com o mesmo critério. O Estado tem o dever da racionalidade. A prisão perpétua significa você declarar que aquele cara não tem nenhuma hipótese de conversão, de salvação. Isso é contra a prisão perpétua? Sou. E sou a favor de que se reduza a possibilidade daqueles que cometeram crimes hediondos de reduzir penas e, dali a pouco, sair com 6 anos tendo cometido igual um crime aconteceu absurdo. o caso que a gente viu da série Tremembé, né? Isso. Não, volta e meia tem isso. Então, agora a gente tem aprovado lá, inclusive com o nosso voto no Congresso Nacional, aumento de penas. Aumento de penas. E eu não sei... É uma questão complexa, eu reconheço. E, à primeira vista, a gente fica com muita raiva de quem cometeu um crime. Esse cara deve ser jovem, né? Jovem, que atropelou a menina. Esse acelerado que se autopuniu, ele se suicidou, do Cefete, que matou 2 colegas. Ele se matou. Esse já cumpriu a pena dele e cometeu a autopunição.
tirando sua própria vida. Chico, o senhor é contra a prisão. Eu sou a favor da prisão perpétua, você? Então, no caso da prisão, eu entendo quando ele diz que... Quando você diz a prisão perpétua, você está dizendo que esse cidadão não tem mais jeito. Mas é uma lei. A gente sempre acredita, assim... o Chico falou tanto aqui do lado da igreja. Então, eu entendo que a gente precisa entender que esse indivíduo, ele pode vir a se ressocializar. Mas, assim... É complicado, existem casos... Esse, por exemplo, do que deu 61 socos na menina do elevador, você lembra? Lembro. Gente... assim, a tristeza ficar. Ele vai sair, esse cara vai ser preso. Hoje, o que está acontecendo é isso. É a certeza da impunidade, deputado. Mas aí, Chico, se prisão perpétua, tudo bem, mas aí a gente não conseguiria fazer um presídio onde ele viesse se ressocializar lá dentro, então? Onde lá dentro ele pudesse trabalhar. Mas já existem presídios dessa maneira. Não, mas olha, se a prisão é perpétua, não adianta fazer um presídio adequado, porque... Não, só para ele não se sentir tão, como o senhor falou, não, ele não pode voltar à sociedade, que ele viva lá. Ele buscou essa situação, eu penso assim. Sim. Então, é uma lei, é só ele não praticar tal coisa. Por que não? Tu acha que não vai diminuir a criminalidade quando ele pensa, prisão perpétua? Se eu espancar essa mulher aqui, se eu dar um tiro nela, eu tenho a possibilidade de nunca mais ver a luz do sol. O que você acha disso? Ter a minha família do lado. Eu estou pensando aqui com vocês, com toda a franqueza. Eu insisto nisso. Prisão perpétua, ou seja, você nunca mais verá, até a luz do sol se vê, tem que a obrigação do banho de sol, senão você morre de falta de vitamina. Mas, de qualquer maneira, eu estou refletindo aqui. Esse princípio, que é o princípio da penitenciária, o nome já diz, para você se penitenciar do crime cometido. Tem muita prisão injusta também, hein? Exatamente. Mas, gente, esse é o medo. Aí, se você também determina uma prisão perpétua num caso de erro judicial, que acontece com frequência, mas eu quero apostar no ser humano, sem ilusões. Acho um absurdo determinados crimes, o cara sem logo tem redução de pena grande. Agora, os nossos presídios são medievais. Eu fui muito tempo de comissões de direitos humanos e visitava presídios. E a gente tem uma regra básica, não vai lá e perguntar para o cara, você é aquele que matou, trucidou. Não, você tem que conversar e perceber. As celas têm divisão social dentro da cadeia, tem o chefão da cadeia, que em geral é vinculado ao crime organizado, essa ligação do crime. O crime se organiza mais dentro das cadeias. Alguém com prisão perpétua pode ser o chefe de alguma organização criminosa com muito poder, o chefe vitalício. Ele está lá dentro, se comunica. O senhor já me fez pensar em pena de morte, então. Não, pena de morte eu não sou a favor, outra ordem de problemas, né? Mas, às vezes, a gente chegava lá no fundão e tinha um chefão lá. Colocaram, a comissão aqui. Aí a gente conversava sobre as condições carcerárias, sobre o que ele pensava. Em geral, esses caras são muito inteligentes, apesar de maus, né, e perversos. E sabe uma coisa que me tocou, me chamou a atenção? A face humana deles, no bate-papo, aparecia em duas situações. Quando falavam da mãe, não é do pai não, hein? Nós, viu? Não estamos com nada. É a mãe e a professora, em geral só a primária, que eles não têm muito estudo. A professora, a primeira professora, que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Então, essa face humana que vem através da mãe, ela pode ajudar a recuperar. Não é um discurso ingênuo, não. Eu tenho votado com a nossa bancada a favor do agravamento de certas penas e da redução da possibilidade de diminuir pena de quem cometeu o crime hediondo. Isso tem um certo facilitário aí que não é bom. Por outro lado, você ficar num punitivismo absoluto, você tira a possibilidade qualquer possibilidade de ressocialização do apenado. Existem casos e casos. É muito variável. Agora, eu tenho convicção, o que resolve estruturalmente a questão da criminalidade no país, você citou a Islândia, que é um país que não tem a desigualdade social do Brasil, nem um pouco, é você avançar também em políticas públicas para que nossas crianças e jovens das áreas pobres
não fiquem seduzidas pelo crime como única oportunidade. O rumoroso caso da invasão e mortandade lá do Complexo da Penha e do Alemão. Eu fui lá no dia seguinte, viemos de Brasília. Não tinha presença social nenhuma, aliás, nem de polícia. Ou seja, você faz, aí elimina, chama lá para uma emboscada, mata dos 122, inclusive 4 policiais perderam a vida. E aí a ocupação social? E os projetos alternativos? Vai lá agora, hoje. Tá tudo. Se quiser, o tráfico armado de drogas continua. Então é meio enxugar gelo, uma ação bombástica, melhorou a popularidade do governador nesse aspecto, mas não é uma solução efetiva. Que tem que tirar barreiras do tráfico, quem desarma, combater o tráfico de armas. Se você desarma, se você corta o fio do negócio das drogas, segue o curso do dinheiro, aí você consegue muita coisa. Mas como se vê agora, desgraçadamente, o tráfico está infiltrado até nos poderes públicos. Como é que o senhor... Capturou parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se não do governo. Peraí, como é que o senhor... mas o senhor sabe que o senhor é muito julgado, o pessoal do PT, do PSOL, como que o senhor recebe isso? O pessoal, vocês são a favor dos bandidos, da criminalidade, o senhor já ouviu lá, até próprio no Congresso, né, a galera lá da direita. E como é que o senhor recebe isso e esclarecer um pouco para as pessoas que eles falam isso? Não, vocês estão defendendo bandidos, vocês estão defendendo a criminalidade, vocês estão defendendo isso. Outros já falam que esse negócio na Penha foi queima de arquivo, outros já falam que não, foi justiça. E como que o senhor vê isso? Eu vejo como parte do debate público necessário, né? Eu não me exaspero, eu ouço, volta e meia. Vocês estão defendendo bandido. Quando vocês foram contra a castração química, vocês estão sendo a favor do estupro. E não reajo dizendo que eles são defensores, da verdade, dos estupradores. Essa discussão retórica exaltada não constrói nada. É própria do parlamento, é natural. Não me abalo, não me exaspero, mas contra-argumento. Ou seja, nós temos que pensar um sistema de justiça que combata ao mesmo tempo a leniência com o crime, a convivência com o crime. O povo pobre não na sua maioria, 99%, conivente com os criminosos que dominam áreas, seja milícia, seja organização criminosa. É convivente. Não há uma mãe que saia de manhã da sua casinha modesta, numa favela, num bairro pobre, e que veja o rapaz armado lá, o dono do morro, o dono da área. Aí a alternativa que ela tem é entrar na igreja ali do lado do pastor, mais amigo, acolhedor. Isso não é vida decente. E ela teme e ora para que seu filho não caia nessa falsa solução de entrar para o crime, de se afirmar já com 14, 15 anos com uma arma na mão. Isso é uma desgraça total. Então tem que se enfrentar isso. Agora, num trabalho conjunto, que tem a ver com cobrar políticas sociais de oportunidades de trabalho para os jovens, de cultura e lazer, que tem a ver com uma sociedade mais humana. As igrejas têm um papel importante nesse acolhimento, nessa empatia. Enfim, é um conjunto. Mudar o sistema penitenciário, que, como eu disse aqui, é uma escola superior de criminalidade. Tem que ser um conjunto de ações. Agora, de fato, o campo da esquerda, talvez por herança da ditadura, onde todo poder militar era opressivo, e era mesmo, e ainda tentaram ser agora, a gente ficou com uma certa aversão. Tudo que é polícia. Eu não gosto desse lema que se fala em passeatas, às vezes. Não acabou, vai acabar, eu quero o fim da polícia militar. Um dia, um policial militar que estava acompanhando uma passeata, no fundo eu estava lá atrás também, e ele falou, pô, seu Chico, ele me conhecia, vocês querem que eu fique desempregado? Falei, não é isso, é a formação, é a estrutura militar das PMs, não pode ser assim. Agora, você não resolve isso com um slogan que afasta até as pessoas. Eu quero uma polícia comunitária, democrática, transparente, que não se corrompa
é quase querer a classe política também assim, e que proteja a população. Eu entendo que a polícia comunitária de proximidade, que foi uma experiência das UPPs que depois fracassou por uma série de razões, ela é muito significativa. Valorizo isso, acho bacana, vivi isso, porque eu sempre ao longo da minha vida morei do lado de áreas pobres. Nasci na franja do Morro do Trapicheiro, vivi muito tempo da minha vida do ladinho do Morro do Borel, no acesso ao Morro da Formiga, Morro do Cruz no Andaraí, tudo é minha vida, os lugares que eu fui morando. Eu agora moro coladinho no Morro da Coroa. E quando houve a experiência da UPP, foi muito melhor. A gente fazia reunião comunitária e cobrava da polícia e tal. Foi se corrompendo, foi deixando de ter apoio. Teve muita demagogia, resolveram abrir 300 UPPs. Eu lembro do Sérgio Cabral falando para mim, e agora, vai elogiar o meu governo, seu Chico? Vai ter porque as UPPs estão bombando e tal. Aí abriu aquilo como padrão eleitoral, resultado, não sustentou. Um pouco como os CIEPs, que é uma ideia genial da escola de tempo integral. Depois do Brizola veio o Moreira e falou, não, vou fazer o meu projeto, e começou a dilapidar a escola de tempo integral. Tem aí ainda, mas com dificuldades. Então a gente tem que pensar grande. O bom político não é aquele que pensa apenas no imediato. É claro que o discurso prende, mata, arrebenta, prisão perpétua, pena de morte, seduz, é mais fácil de compreender. Você explicar para a população e praticar políticas que tenham essa visão de conjunto, como a PEC da segurança pública, que está lá, foi enviada pelo governo, mas tem resistência dentro do Congresso, que integra as polícias. Isso de disputa, o federal, o estadual, o municipal, é um absurdo, ofende a população. Tem que ter integração, senão não vence o crime. Agora, combater a introdução do crime na política, a captura das instituições do Estado, executivos, judiciários, legislativos, pelo crime organizado, pelas milícias. Isso é um combate prioritário, porque se isso acontecer, o Brasil acaba como república, como país. Aulas de política com o deputado federal Chico Alencar. Isso que é aula de política. Ou seja, o que não pode é as pessoas sentarem aqui para brigar. Não, aqui a gente traz a questão, e como ele está explicando, né? E às vezes a gente traz a mesma questão para outros políticos e eles ficam nervosos e começam a bater na mesa e começa vou levantar, vou embora, você está me colocando na parede. Não, a gente está perguntando. Claro. Eu perguntei da prisão perpétua, ele tem a visão dele, e eu respeito, cada um tem a sua visão, né? Claro. Pra gente Quase entender. que eu entrei num outro debate aqui, falando do porte de armas, porque você sabe. Vamos deixar esse outro podcast, porque ele vai voltar ano que vem. Mas então, já que a gente está chegando no final do podcast também, e a gente está no finalzinho do ano, tem uma coisa que eu queria saber. Deputado, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2026. Sim. E olha, vamos lá. LDO, fala. 2026. Como que o senhor avalia as prioridades do Orçamento Nacional para o próximo ano? Assim, quais as áreas que o Brasil não pode deixar de investir, né? Que isso é muito importante ano que vem, especialmente nas políticas sociais, habitação, saúde e educação. Pois é, são essas aí. Não é admissível que o Brasil ainda tenha 8 milhões em torno disso. Está diminuindo, de famílias sem teto para morar, vivendo na precariedade. Nós temos uma cobertura educacional muito significativa, mas ainda assim a evasão e a repetência, 98% das crianças em idade de alfabetização estão nas escolas hoje. Isso é uma conquista. Há 30, 40 anos atrás não era esse percentual. Nós precisamos uma educação pública integrada que chegue a todos os níveis. Estamos avançando, mas talvez a passos mais fortes. Tem o Sistema Único de Saúde, que é uma belíssima invenção brasileira e que tem que funcionar mais. As filas do INSS é uma dívida do governo Lula, que eu apoio, mas está pegando isso aí. As filas cresceram ultimamente. É uma agonia, a pessoa tem um direito, tem que esperar meses, às vezes anos, para ter esse direito garantido na sua existência. Então, essas coisas. Agora, o que é que o Congresso fez? O governo propôs 1 bilhão de financiamento de fundo eleitoral. Eles subiram para 4 bilhões e 900 milhões.
um absurdo. Para campanha eleitoral, está errado, tem que ter prioridades. Então, juros e serviços da dívida tem que amortizar, mas não sacrificar o social. Então, acho que tem que ter... o orçamento é prioridade, né? Então, prioridade, inclusive para as políticas de aumento real do salário mínimo, que voltaram a acontecer. No período anterior do Bolsonaro não subiu 1% que fosse o salário mínimo, agora voltou ainda muito tímido. Então, eu não acho que tem solução imediata, rápida, mágica para tudo. Agora, que você pode avançar, pode, e o orçamento precisa ser... Agora, eu estou muito impressionado, que eu nunca vivi isso, eu não era deputado na legislatura passada, e quando foi introduzida essa emenda parlamentar obrigatória. Lá na Comissão Mista de Orçamento, eles só discutiam emendas, não o conjunto do orçamento da União, a expectativa de receita, as despesas, as políticas... Não, nossas emendas. Nossa. Tem que pagar 100% até julho do ano que vem, com vistas à eleição de outubro. Depois negociou, o governo acaba cedendo, porque não tem maioria no parlamento. Aí tá bom, paga só, né? 65% das emendas até julho. Isso é pequeno, isso é baixo, né? O orçamento vira uma espécie de ornamento para que você priorize coisas do interesse quase particular dos deputados e senadores. Não pode ser assim. Política pública é construção coletiva e conjunta. Então, acho que o orçamento acabou ficando meio mal parado. Vamos ver. Deputado, tem duas perguntas do povo agora, Sim. Tá? Que antes de acabar, senão eles ficam brigando com a gente depois. Duas perguntas. PEC 18, PEC antifacção. Deputado, o senhor como representante do povo, por que o senhor votou contra a PEC antifacção? Não é PEC, é projeto de lei. Projeto de lei. Sim. Primeiro eu votei a favor, a gente teve a discussão lá da preferência. O projeto que o governo tinha mandado e que foi restaurado em boa parte no Senado agora, era muito melhor. O DERIT foi chamado, tinha um, claro, intuito eleitoral, né? O eleitoreiro, ele estava como secretário de Segurança de São Paulo, muito ligado ao Tarcísio de Freitas, é deputado, licenciado, se deslicenciou, já voltou para São Paulo, para ser o relator que o Hugo Mota escolheu. Tinha um claro intuito, vamos tirar a autoria do governo. Então, nós votamos a favor da preferência para o projeto original do governo, PL antifacção. Ali houve alterações que a gente discordou, por isso que votamos contra o substitutivo. Felizmente, no Senado, inclusive com cobrança das bets, essas que inundam aí as propagandas, com taxa para aplicação em segurança pública. Então, melhorou bastante o projeto. Ele vai voltar para a Câmara, porque foi modificado no Senado, nós vamos votar a favor disso. Foi esse que foi aprovado com 370 votos favorável, é esse? Esse na Câmara. Isso, a Câmara agora, aprovou com 370. Aí vai para o Senado. Lá o relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, fez boas modificações no texto, deu mais equilíbrio, retornou algumas propostas originais. Com isso, ele volta para a Câmara. A turma vai querer derrubar de novo e nós vamos ter esse embate. O voto é livre e assumido. Entendi. E nós queremos o combate às facções, inclusive na política, né, do Rio de Janeiro. Vamos ver. Vejam quem votou pela soltura do Bacelar e quem votou pela continuidade da prisão das investigações sobre ele. Isso é um divisor de águas muito importante. Boa. E a outra pergunta como que o senhor vê, o senhor foi um dos responsáveis, relator? Não sei, da prisão do Gabriel Monteiro sobre aquela situação lá, né? E como é que o senhor avalia a soltura dele? Como é que o senhor avalia tudo isso? Eu era vereador à época, e o Gabriel Monteiro também estreando na vida política. Um jovem dessa nova geração aí, né, da lacração, da internet, dos vídeos, e sem espírito coletivo, não entendia quase do parlamento, e foram aparecendo denúncias, inclusive de assessores dele, de uma postura degradada, degenerada. Ele tem muitos seguidores, né? E eu não sou juiz, não fui eu que o condenei à prisão. Ficou uns bons anos ali em Bangu, né?
o que aconteceu é que ele feriu a ética e o decoro parlamentar e eu fui sorteado, ninguém acredita nisso, fui sorteado relator do caso. E entre 5, num papelzinho assim, fechado, saiu o meu nome. E aí eu agi, houve audiências públicas, houve oitiva dele. Eu falei, Gabriel, seja humilde, reconheça que você pisou na bola pra caramba, aqueles experimentos sociais que ele manipulava as pessoas, fazia vídeos de grande... E entrava... O médico tem direito de descansar no plantão, tem a salinha reservada. Ele abria a porta do médico 2 da manhã, ei, vagabundo, não está trabalhando. Claro que isso atendia ao interesse da população mais desavisada, mas ele cometeu muitos abusos e teve seu mandato cassado. A questão da justiça, que o prendeu agora o liberou, aí é uma questão da justiça, ele está tendo ainda os seus crimes... Ele está com tornozeleira, não? Acho que está. Aí eu não tenho certeza. E o pai... Teve um episódio, me permitam contar, o pai dele é deputado, Roberto Monteiro. A gente tem boa relação, eu gosto de ter relação civilizada e educada com todo mundo. Quem vai para o parlamento, se você não gosta, o cara tem uma posição contrária à minha totalmente, aí eu vou sair do corredor para não cumprimentá-lo. Não, às vezes você está no mesmo avião. Cansei de viajar com o Bolsonaro para cima e para baixo. e outras tranqueiras aí. Mas, oi, como vai? Tudo bem e tal? Falamos até de futebol e outras amenidades. Mas o pai dele chegou lá, eu não conhecia direito. Ele veio, uma figura, deputado, na posse de 2023. Chegou, muito obrigado, eu estou aqui graças a você. Falei, por quê? Como assim? Eu votei em mim, fiz campanha para o pessoal do PSOL. Não, eu sou o pai do Gabriel Monteiro. Falei, ele está ironizando, vai me descer o cacete. Não, porque aquele caso repercutiu tanto pela injustiça que eu acabei sendo eleito. Eu que não tenho experiência política nenhuma, mas te agradeço mesmo. Ele e a irmã foram eleitos só porque ele botou a mão, Gabriel, né? E continua. Ele chama Roberto Monteiro pai, o nome parlamentar dele. Então, isso, você vê, a sociedade se divide e acaba tomando gato por lebre. Mas ele está pedindo umas orientações lá agora? Para não fazer o que o filho fez. Ele mesmo não vai fazer, porque é outra geração, é outra... Eu coloco muito nessa postura juvenil de que você querer ser o Rambo e tal. Eu espero, sinceramente, que ele tenha, por isso que a prisão perpétua é um problema. Ele tenha aprendido nessa período. Olha, não reflexão. Chico tinha que deixar uma reflexão. Ele me deu uma. Por falar em reflexão, deixa eu no finalzinho aqui, já que estamos no período do Natal, isso é uma tradição que vem da minha bisavó. A editora Vozes edita há 90 anos algo que vocês certamente já viram em algum lugar, né? Eu já gostei da embalagem, tá bonita, linda. Vermelho. É a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que você destaca a cada dia. Opa, cadê? Já caiu. Ai, que lindo! Tem 365 ou mais. Que lindo, E cada Chico. dia tem um pensamento, tem uma reflexão, tem uma receita de bolo, de alimento, tem previsão do tempo, tem o que é bom para plantar e para pescar. Mas tem muita reflexão aqui, olha. Olha aqui, que lindo. Deixa eu mostrar aqui, Aqui é a câmera. Vou tirar daqui, vou deixar ali no meu... Ali no nosso... deixa ali no... Tem um preguinho para botar ali. Se for pendurar, e todo dia. Sim, e eu... Há 20 anos, mais ou menos, colaboro com a folhinha. Fui convidado para fazer reflexões sobre fatos históricos. Isso chama, essa folhinha aí, chama pagela. E tem na frente o santo do dia, aquelas coisas. Olha que frase que eu peguei aqui, Abri agora, acabei de receber. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Que lindo! Que beleza, que beleza. Muito bonito. Aqui, se você procurar com calma, não temos tempo para isso agora, você vai encontrar, uma vez por mês, algum texto meu aqui, em geral, sobre aspectos da história, né? E
É só procurar. E tem muitos pensamentos bacanas também. Tem. Eu me alimento, todo dia eu destaco. Tem que ter, ó, eu brinco que eu fiz um curso na Sorbonne para inserir o bloquinho na estampa e depois para destacar, que você tem que segurar aqui, senão vai senão tu vai esgarçando tudo. Não, tem que tirar aí, com cuidado. Aí, ó, escreve aí, acho que tem que botar o nome aí. Tem. Dia, para, não é? Para quem? Para o podcast de uma Para o maneira... chat, Para o chat podcast. Aê, ó. Tá bom. Show de bola. Olha, direto de Brasília pro Chat Podcast. Para gente. você que está a primeira vez aqui no nosso canal, já se inscreve no Chat Podcast. A gente está aqui todos os dias, todas as terças e quintas, a partir das 19 horas. Terça-feira o nosso bate-papo é um bate-papo um pouco mais livre, é onde a gente tem o papo de mulheres, papo de empreendedorismo, né? A gente fala muito de cultura, de arte, enfim. Terça-feira é livre. E quinta-feira é o nosso dia. Quinta-feira, política. E quinta-feira que vem, a gente vai ter alguém lá de Brasília também, tá? Um senador aí que vai sentar aqui na cadeira do Chat Podcast. Vai pegar fogo. Opa, não vai percam. Pegar fogo. Acompanha lá nossas redes sociais, @chatpodcastbr. Afinal de contas, a gente tá agora virando nacional, né? Nacional agora, começou lá e... Pois é, mas a gente precisa cada vez mais da sua participação. Então, você bem chata aqui, ó, bem toda hora falando a mesma coisa. Tô igual político. Vota em mim, então se inscreve no meu canal. Escreve aí, pelo amor de Deus. Olha aqui, a frase de abertura da página para dedicar a folhinha é do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. A gente não faz amigos, reconhece-os. Obrigado Olha, Chico. aos amigos todos. Dá a mão aqui, o meu muito obrigada. Tá? Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com a gente aqui. O povo da Baixada Fluminense que sempre carece tanto de informação, né, para que a gente possa aí abrir os olhos e lutar cada vez mais pelos nossos direitos e por políticas públicas que sejam de verdade. Não é só de falácias, não, mas que sejam verdadeiras. Então, meu muito obrigado, tá? Deixa uma mensagem, então, para os seguidores, para a galera, fala a sua rede social também, que a galera pode acompanhar o seu trabalho, e como a pessoa quiser falar com você aqui de Queimado, de Nilópolis, de Nova Iguaçu, da Baixada, quiser falar com o deputado. Bom. Bom, em primeiro lugar, uma boa passagem de ano, um Natal que revigore, que a gente tenha um coração cada vez mais alargado, com uma ponte não faturada, superfaturada para a razão, racionalidade, emoção, paixão, vida, sentimento do mundo. Espero que todos vocês tenham com felicidade. Tem doença, tem tristeza, tem perda. Eu tenho um acervo de pessoas amadas que se foram esse ano. Vou lembrá-los na noite de Natal, na noite do Ano Novo, mas querer praticar enquanto Deus me der vida o tudo de bom que eles me deram. Os nossos mortos nos ensinam também e nos desafiam a continuar suas boas obras. Eu espero que todos aqui que acompanham o Chat Podcast consigam ter essa serenidade, não de ocasião, mas como prevalência no seu cotidiano, no seu dia a dia. Acompanhem, cobrem, tudo é DEP Chico Alencar. E aí eu tenho TikTok, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, produção coletiva da nossa equipe de comunicação. O Vitor está aqui nos acompanhando, ele também faz parte desse time. É meio Exército de Brancaleone, é um filme antigo, que vocês talvez não conheçam, mas dava certo ao final. Se não tinha dado certo é porque não tinha chegado ao final. E a gente vai tocando em frente com paixão e fé. Beijo, saúde e paz. Beijo para todo Forte. mundo. Beijo, tchau, galera. Mais um episódio pra conta, episódio 363 desse ano de 2025. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.